Vamos iniciar o nosso curso de Fundamentos Oclusais. Vale uma explicação de que o propósito desse nosso curso são fundamentos, são a estrutura básica do entendimento da oclusão e a sua aplicação nas diversas áreas da odontologia. Há uma diferença muito significativa entre oclusão para prótese, oclusão para reabilitação oral e mesmo oclusão para ortodontia em relação aos fundamentos oclusais. O nosso propósito nesse momento, aproveitando o bom momento que desfruta a oclusão no nosso país e, enfim, em outros países também, a consciência, ainda que tardia, de que a oclusão é fundamental no exercício da odontologia. Aproveitando esse bom momento, nós ainda percebemos que é necessário discutir um pouco mais a questão dos fundamentos, os conceitos clássicos, as definições, de forma que o nosso propósito nesse curso é apresentar os fundamentos oclusais essenciais ao exercício da atividade clínica no dia a dia. Entretanto, evidentemente que oportunamente o nosso instituto vai disponibilizar a oclusão segmentada, oclusão e procedimentos clínicos oclusais para reabilitação oral, para ortodontia e assim por diante. Então, nosso propósito nesse evento é exatamente discutir aspectos oclusais. Desde 3 décadas atrás, que eu particularmente e os nossos amigos temos uma grande apreciação pelos aspectos oclusais. Esse é o nosso livro de 25 anos atrás, portanto, há 3 décadas atrás, nós já discutíamos esses fundamentos e nos alegra que nesse momento há uma repercussão muito positiva em relação a essa importância na clínica do dia a dia, sobretudo, claro, na reabilitação oral. Portanto, nesse trabalho que desenvolvemos há 3 décadas atrás, o aspecto dos fundamentos também foram os propósitos daquele nosso trabalho daquela altura, e inserindo condições clínicas do dia a dia do nosso trabalho, para que pudesse ilustrar os conceitos. Como são 30 anos atrás, alguns conceitos foram muito consolidados com os novos conhecimentos e a nova tecnologia disponível, outros conceitos foram amadurecidos na medida em que novos materiais foram disponibilizados, um novo tempo operatório foi disponibilizado com filosofias minimamente invasivas, de modo que a essência da oclusão permanece em muitos dos seus segmentos conceituais e, entretanto, há que se fazer uma adaptação aos novos tempos de disponibilidades de conhecimento e tecnologia. Muito bem. Sempre que nós vamos discutir esse tema, em que pese alguma controvérsia permaneça, algumas considerações, algumas perguntas surgem. A primeira pergunta seria, a primeira questão, a primeira reflexão: por que dentistas, frequentemente brilhantes no seu trabalho, têm dificuldades muitas vezes em entender e em aplicar na clínica do dia a dia apropriadamente os princípios oclusais? Essa é uma pergunta que de fato nos faz refletir em relação aos fundamentos, a aplicação desses fundamentos, a essa disciplina nos cursos, na grade curricular das graduações, e que de fato há ainda uma deficiência na seleção apropriada dos conceitos e do interesse maior em discutir esses fundamentos durante a graduação e mesmo na pós-graduação. Uma outra questão que também surge com muita frequência é exatamente se o programa que disponibiliza os cursos de graduação, as cargas horárias, o programa segmentado como ele é apresentado, seria suficiente para uma formação mínima que supra as nossas necessidades a partir do momento que vamos para a clínica do dia a dia. Não há dúvidas
de que a nossa formação nessa área, portanto, ela é fragmentada, classicamente fragmentada. Algumas escolas ou autores destacam as posições mandibulares, outras escolas destacam os contatos dentários, outras ainda preconizam o entendimento da oclusão a partir da biomecânica temporo-mandibular, ou ainda a referências musculoesqueléticas. A maioria das escolas usa na sua graduação manequins e encerramentos oclusais durante praticamente todo o curso, toda a formação. Claro que vamos apreciar nesse momento que por aí, por esses fundamentos básicos, encontram-se muitas das explicações das nossas dificuldades da aplicação clínica desses conceitos, dessas definições. Vamos considerar que as cargas oclusais são normais, são completamente necessárias. A oclusão dentária está inserida, portanto, nos aspectos funcionais fundamentais do sistema mastigatório, como abrir e fechar a boca, intercruzar as superfícies superiores e inferiores para triturar alimentos, para facilitar o processo da deglutição, para auxiliar nos aspectos fonéticos, para auxiliar na estabilidade crânio-mandibular no que se refere à posição de repouso dos tecidos musculoesqueléticos. Portanto, do ponto de vista fisiológico, modificações e adaptações na estrutura desse sistema, modificações funcionais, são perfeitamente normais e são mesmo esperadas ao longo da vida. O contato dentário final, ele é apenas o estágio final de um processo que envolve, de mecanismos que envolvem a saúde tecidual do complexo ligamento periodontal, do complexo dentino pulpar, de um processo que envolve atividades biomecânicas, atividades neuromusculares, atividades neurosensoriais, entre outros fatores. Esses aspectos mostram a essência da importância dos fundamentos e, ao mesmo tempo, a complexidade desse processo. E, acima de tudo, esse processo envolve o indivíduo vivo com todas as suas especificidades, com todos os seus mecanismos de adaptação ao longo da vida, ao longo dos ciclos da vida. Portanto, essas considerações durante as nossas intervenções oclusais, classicamente as nossas intervenções têm sido baseadas em desgaste de esmalte, em reabilitação oral, protésica e ortodôntica, que formaram o principal método terapêutico para esse sistema mastigatório, sobretudo no que se refere às questões das disfunções temporomandibulares, das dores orofaciais e do bruxismo. Contudo, os estudos foram progressivamente modificando esse entendimento que durou por décadas. As intervenções oclusais implicam basicamente em modificações musculoesqueléticas. Esse é um entendimento que pode, evidentemente, pode ser evoluído, ele pode ser aperfeiçoado. Contudo, as implicações oclusais, elas modificam as relações musculoesqueléticas basicamente, enquanto que condições dolorosas implicam em relações neurobiológicas, nem tanto considerado quando estudamos oclusão. Essa nova consciência reconhece que variações morfológicas, variações funcionais desse sistema mastigatório são normais e não configuram sinais de disfunção ou doença. Uma oclusão que nós fomos chamando ao longo dos anos de oclusão fisiológica, uma oclusão adaptada a pequenas modificações ao longo dos ciclos da nossa vida. Essa oclusão fisiológica se desenvolve através de um processo natural durante o crescimento, durante a maturação, e como resultado, as variações individuais são perfeitamente normais e seguem mudando continuamente. A interpretação clínica desse processo, de acordo com as referências dos conceitos e definições, é que de fato está na curva da experiência clínica, da relação sutil entre um processo adaptativo e um processo gerador de disfunção ou de processos patológicos, né?
Esse estudo ele tem como base as relações básicas, né? As relações maxilomandibulares. A posição da mandíbula configura em quase todas as escolas um dos princípios fundamentais que devem ser avaliados em relação à oclusão clínica. E, na verdade, em que pese surjam segmentos e são bem-vindos de escolas e de grupos de profissionais experimentados, surgem movimentos realçando a importância da posição mandibular, a chamada relação cêntrica. Evidentemente que é muito bem-vindo, contudo, as bases desse processo, desse entendimento da importância da posição mandibular, tem um século, tem mais de 100 anos. No nosso livro a ser lançado brevemente, nós destacamos alguns desses estudos e alguns desses profissionais que estiveram envolvidos nesse processo ao longo da nossa história dos últimos 100 e alguma coisa de anos, né? Dois merecem, apenas para ilustrar, para homenagear esses grandes profissionais que formaram um grande contributo para a evolução da odontologia, vamos comentar, portanto, dois. O Ghise, Alfred Ghise, e que entre o século XIX e XX fez um grandíssimo contributo para os estudos da oclusão, basicamente, né? Na Suíça, o Ghise desenvolveu articuladores, hipóteses e conceitos com base em oclusão e nas relações maxilomandibulares, e o Beverly McCollum, o Ghise na Suíça, na Europa, e o Beverly McCollum na Califórnia, nos Estados Unidos, também nos Estados Unidos, introduzindo um dos primeiros articuladores na história e introduzindo uma nova filosofia para a altura, chamada gnatologia. Então, as posições da mandíbula em relação ao crânio e à coluna cervical são de fato estudadas há mais de 100 anos. As suas definições, os seus conceitos e a sua progressiva evolução deu-se paralelamente ao desenvolvimento de instrumentos que pudessem reproduzir tanto a posição central da mandíbula, a posição cêntrica da mandíbula, com boca fechada, quanto a reprodução dos movimentos mandibulares, os movimentos excursivos da mandíbula. Um desses aparatos desenvolvidos por Ghise no princípio do século XX foi o arco gótico de Ghise, né? Então ele desenvolveu através de uma placa fixa. Na verdade, o arco gótico de Ghise ele tinha duas possibilidades, o intraoral e a extraoral, né? Mas de qualquer forma o eixo central do arco de Ghise era reproduzir os movimentos nessas placas, tanto a extraoral como a intraoral, e a partir de determinado ponto, esse ponto chamado de relação cêntrica, era possível reproduzir através de movimentos sucessivos e progressivos a lateralidade e a lateroprotrusiva. Até hoje, portanto, passados 100 e qualquer coisa de anos, na verdade, Ghise postulou o seu arco de Ghise para reproduzir movimentos em 1910, então até hoje, ainda hoje, se utiliza com algumas modificações, com algumas pequenas adaptações, se utiliza o arco Ghise como um dos métodos de localização da posição cêntrica da mandíbula e de determinação dos movimentos mandibulares. Muito bem. Um outro profissional que muito contribuiu ainda no século XX para o conhecimento dos movimentos mandibulares, sobretudo a partir de um ponto, e que também até hoje essa nova tecnologia com softwares que permitem sensores que acompanham os movimentos mandibulares, foi Ulf Posselt, na Universidade Sueca. Posselt foi professor titular de prótese do Royal Dental School em Estocolmo, e de fato com o seu chamado gráfico ou envelope de Posselt, os movimentos de Posselt que foram estudados com alunos da universidade e foram
né, desenvolvidos e postulados nos planos sagital, horizontal e frontal, onde ele mostrou, por exemplo, a extensão dos movimentos, né, dentro desses gráficos, dentro desse envelope, a extensão máxima dos movimentos mandibulares. Então, o movimento de abertura máxima seria entre os 50 e 60 milímetros de abertura interincisal, as lateralidades direita e esquerda com uma referência de 10 a 12 milímetros, os movimentos protrusivos, movimento para anterior, entre 8 e 11 milímetros, e o intervalo do ponto da relação cêntrica com o ponto da oclusão cêntrica seria o intervalo de retrusão em torno de 1 milímetro. De modo que esses gráficos, como estamos observando no diapositivo, nesses planos sagital, horizontal e frontal, permitem o entendimento desses movimentos chamados bordejantes, os movimentos máximos, e, portanto, caracterizam essas referências que, nesse momento, são transferidos para softwares avançados de estudos dos movimentos mandibulares e de registros digitais para que sejam transferidos para articuladores e para as reabilitações orais, enfim, para análise oclusal, não é? Muito bem, passado esse resumo da importância de conceitos já muito consolidados ao longo dos últimos séculos, entramos em algumas análises reflexivas em torno do papel da oclusão em relação a um sistema, a segmentos ósseos. Então, temos aqui o segmento ósseo cabeça, crânio, portanto, temos o segmento ósseo mandíbula e coluna cervical. São 3 segmentos que são indivisíveis, eles são conectados, e, portanto, entre esses 3 segmentos, importantíssimo para o equilíbrio desses 3 segmentos está a oclusão dentária, estão os dentes. Portanto, alterações na posição da cabeça, por exemplo, evidentemente que pode gerar repercussões nos 2 outros segmentos ósseos, mandíbula e coluna cervical. E, naturalmente, que os dentes podem também ter essas repercussões e apresentarem desequilíbrios em relação à posição da cabeça. Da mesma forma que, se nós tivermos, digamos, alterações cervicais, posturais ou patológicas, escoliose, lordose, etc., os 2 segmentos superiores nessa arquitetura esqueletal também podem ter repercussões negativas. E, claro, a harmonia desses 3 segmentos caracteriza um fundamento essencial para os processos de análise e restauração da oclusão, para um processo de entendimento do que é uma harmonia músculo-esquelética, do que é uma simetria músculo-esquelética. Reafirmo, vamos enfatizar que a oclusão dentária, quando nós encaixamos os dentes a ponta de uma cúspide, numa fossa ou numa crista marginal, é o processo final de uma grande complexidade de várias estruturas que no ponto final de fechamento tem o seu equilíbrio final, a sua parada final. Portanto, tanto do ponto de vista postural como do ponto de vista dos movimentos, a inter-relação desses 3 segmentos ósseos músculo-esqueléticos tem uma grande importância. Daí essa visão atual de escolas onde nós temos que avaliar os dentes em conjunto com os 3 segmentos ósseos e até o segmento ósseo corporal, um pouco da escola europeia, um pouco da escola americana, e a oclusão dentária dentro, fazendo um elo de ligação dentro desses 3 segmentos, o que vai nos permitir estarmos envolvidos na análise clínica de situações, inclusive corporais, posturais, tanto nos aspectos dos estímulos superiores para o sentido inferior, os aspectos descendentes de desequilíbrio, como, na verdade, interpretar possivelmente os aspectos ascendentes de alterações musculoesqueletais a partir da parte dos membros inferiores para os membros superiores, o que enfatiza, na verdade, a necessidade de nós estarmos sempre avaliando todas essas situações, discutindo essas situações e aperfeiçoando o nosso conhecimento juntamente com os colegas da posturologia, da fisioterapia, da ortopedia e assim por diante.